Fala, galera. Voltamos. Depois de um feriadão, Platform Days, problema na internet, mas deu tudo certo. Deixa eu só desativar um som aqui. Boa, voltamos. Então é isso, estamos começando mais um Platform Talks. Eu sou Gui Santos, Bruno tá de volta. Fala aí, Bruno. Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Gui. Depois de 2 encontros aí longe de vocês, consegui voltar, imprevistos aqui do trabalho, mas bora pra cima. Tamo junto. Bora, cara. Consistência, nossa jornada IDP continua aqui. E para isso, tô trazendo uma pessoa que eu gosto muito. Ela não vai falar de um case específico de uma empresa, mas vai falar de uma coisa que eu não vi ninguém falando ainda, ninguém no Brasil, inclusive nem eu conhecia, que já tem uma stack montada em cima do Backstage, né? Então é um assunto bem interessante, bem recente também. E para quem conhece, já trabalha com Backstage, vem apanhando porque descobre que não é só o Backstage que vai resolver sua vida. Você precisa fazer montar um monte de coisa, um Megazord para construir uma boa plataforma. Então, o Will vai trazer isso para a gente. Se apresenta aí, Will. Boa, Gui. Obrigado aí pela pressão de talvez seja a primeira pessoa do Brasil estar apresentando o tema aqui. Obrigado pelo carinho. Acho que, bom, já falei que eu sou péssimo com a apresentação. Sou William Queiroz, tenho 28 anos. Não separei nenhum slide específico aqui para me apresentar, justamente porque eu sou ruim demais com isso. Trabalho hoje como Staff Software Engineer na Stone. Já trabalhei com o Gui no passado dentro da Neon, fazendo engenharia de plataforma. Estou vendo o comentário do Lucão aí. Bom, estou há acho que uns 4, 3 anos, não sei idealmente quanto tempo que eu estou trabalhando com isso, mas, enfim, quis trazer esse tema aí que, bem colocado pelo Gui, não vi ninguém trazendo ainda aqui no Brasil e, cara, então essa oportunidade bacana para trazer na comunidade aqui, então estou bem empolgado com isso. Boa, Will. Deixa eu dar uma boa noite para a galera aqui. Igão, Ricardo, Benfica, tem uma galera aqui, Lucas, Rafa tá sempre acompanhando, Denon, sempre interagindo na comunidade, Felipe, Pedro, Diegão, tá aqui no chat acompanhando a gente. Acordou, Diegão? Acordou cedo hoje. O Renan e o Lucas, boa, galera, bora lá. E tô empolgado porque, de fato, se pesquisar no YouTube, acho que não vai ter outro vídeo aqui no Brasil falando sobre isso. Então vai ser bem legal a gente trazer isso em português pra galera, cara. Bora lá? Vamos lá, Gui. Vamos começar. Bom, acho que já me apresentei, galera. Primeiro slide sempre é algo monótono. Acho que eu tenho que fazer primeiro parabenizar, que hoje eu acho que a gente está batendo a marca aí de 2.000, né, Gui, integrantes ali da comunidade dentro do WhatsApp. Eu vi rapidinho ali. Travamos o WhatsApp, é o famoso Trava-Zap, cara. Trava-Zap, cara. Para quem não viu a mensagem, a nossa comunidade ela não pode ter mais ninguém novo lá, tá, galera? A gente atingiu o limite, só fazendo esse disclaimer, mas a gente já tem planos para resolver isso. Tem 75 pessoas na fila de espera para entrar na comunidade, então quem já tá na comunidade não saia, porque vai ser difícil voltar depois. Valeu aí por lembrar. Por enquanto, né, Gui? Já a gente vai estar nas 5.000, 10.000. Sim, 10.000. Esse é o plano. Vamos passar a comunidade global, tem que ter brasileiro em tudo. Legal, então vou começar aqui, galera, marcando 10 minutinhos aqui, deixa eu ver se o meu slide está funcionando. Boa, então aqui a agenda bem breve, galera, vou primeiro fazer uma plataforma. Eu acho que a boa parte de vocês que estão aqui um pouco mais experientes, está cansado de ouvir sobre a introdução de engenharia de plataforma, mas vai ser importante a gente equilibrar o conhecimento que a gente tem aqui para novos entrantes. Acho que o tema Backstack, como o Gui falou, ele é novo, assim, bem entre aspas novo, porque mais na frente eu vou compartilhar que ele foi apresentado em 2023, a primeira vez. Então, enfim, vou dar uma introdução rápida sobre engenharia de plataforma, falar um pouco sobre as responsabilidades do engenheiro de plataforma também, nisso tudo, quais são os benefícios que engenharia de plataforma traz para o negócio, ali os requisitos que uma plataforma deve ter, né, dentro de engenharia, algumas coisas explorando sobre uma plataforma agnóstica, Kubernetes Native, isso daí é um pouco polêmico, mas eu vou trazer uma introdução a isso também. E aí, começar a falar sobre o Backstack visando a plataforma ali CNCF. Vou trazer uma demo aqui muito mais funcional, vai ter código, eu prometo que vai ter código, mas talvez eu não vou
mostrar um pouco dos bugs que eu coloquei ali, mas essa demo está muito mais para trazer o conceito e a gente talvez ter tempo ali para debater um pouco mais de dúvida em cima da stack, como que resolveria alguns casos. Essa demo está bem simples, mas enfim. Então, vamos começar aqui. Por que a gente precisa, né, de uma plataforma interna, fazendo essa introdução de engenharia de plataforma, né? Bom, à medida que as companhias elas vão crescendo, os ambientes de desenvolvimento ficam cada vez mais complexos, né? Então, o software que é construído ali pelos times de produto, eu vou até equalizar isso aqui, quando eu disser times de produto, são os times que estão focados na construção de soluções que estão externas à companhia, que estão trazendo valor ao negócio através de usuários externos da companhia, não internos, tá bom? Então, à medida que os desenvolvedores vão construindo as soluções ali, é inevitável que alguns padrões que o time A ou B estabelece sejam diferentes. Então, à medida que o software vai evoluindo, o desenvolvimento, né, a stack e o ambiente que está sendo construído ao redor dele fica mais complexos, né? E, bom, acho que o gerente ali ele não vai se preocupar tanto, né, em saber que você está com essa dificuldade ali de manter a sua stack. A pressão pela entrega ela vai continuar. Então, e ainda assim a gente vai ter uma pressão ali em cima do que a gente está fazendo para que ela seja segura e seja padronizada, né? Com isso, os times ficam sobrecarregados com várias tarefas, né? Principalmente o time de infraestrutura que está ali para resolver a demanda que é do dia a dia, que seja lá resolver via TicketOps ou via portal, que são demandas e tarefas repetitivas para fazer provisionamento de infra por aí. E aí, bom, esse é bem breve mesmo, como eu falei. Esses problemas, a Internal Developer Platform, ela vem como resposta para poder escalar os times com eficiência e com governança. Veja que aqui eu estou colocando Internal Developer Platform e não Portal, né? Eu estou fazendo uma mudança nesse último ponto ali, porque, assim, eu acho que o próprio não já alfinetando, eu vou ter tempo para fazer isso, acho que no meu artigo, no final ali, que eu vou compartilhar com vocês, mas o que o Backstage faz hoje é que ele promete ser essa plataforma, mas ele é somente um framework, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente o porquê que eu fiz essa mudança aqui, beleza? Então, aqui tem um desenho que eu peguei do Gartner, né, que mostra aqui como que é o diagrama da engenharia de plataforma. Então, mais acima aqui a gente tem uma camada de produtos e serviços, né, que são os times que estão responsáveis por entregar soluções para o mercado. O azul mais claro ali são uma setinha mostrando a direção do consumo, né, desses, seja por times, enfim. Então, basicamente ali o Developer Portal é consumido por esses times de produtos. Abaixo ali tem um time de plataforma que está mantendo esses componentes que eles devem ser reutilizáveis, ferramentas, serviços e também conhecimento, né, tratando a documentação ali como uma entrega que é feita através do portal, né? Mas aí sobre isso está uma camada muito importante, que é a camada de infraestrutura, né? Então, basicamente, o time de plataforma, ele fica responsável por manter não só esses componentes ali no meio, como também manter uma plataforma de infraestrutura, para abstrair a complexidade que a gente tem a oferecer a infraestrutura para o desenvolvedor, né? Então, nisso, a gente vai para uma sessão aqui para entender qual que é as responsabilidades desse engenheiro de plataforma, né? Então, tendo em vista aquele desenho, quais são as responsabilidades que ele tem para poder manter as ferramentas e tudo mais. Então, construir e manter a plataforma seria prover interfaces, UIs, CLIs, enfim, para os times de produtos interagirem com essa infraestrutura. Então, ele tem essa responsabilidade para poder criar essas camadas. Automatizar o provisionamento de recurso, né? Como eu falei, tem aquela camada mais abaixo ali. E aí o engenheiro de plataforma tem que utilizar as ferramentas ideais para o contexto dele, para poder abstrair essa complexidade e garantir a consistência. Também habilitar o GitOps com fluxos declarativos, então fazer a gerência da infraestrutura a partir do Git, né? Seja lá fazendo o deploy
da aplicação ou também fazendo continuous delivery da infraestrutura, né? Garantir a segurança e governança em escala, garantindo que as políticas ali de segurança sejam aplicadas com conformidade, né? E de maneira automatizada também, e promover essas boas práticas aqui ao redor da plataforma com o Developer Experience, né? Então, ou seja, é coisa pra caramba, né? Que ele tem que garantir ali ao redor, né? Então, com essa promoção de boas práticas, né? Qual que é o ganho, né? A gente consegue reduzir a fricção, né? Do desenvolvedor com a plataforma, encurtar o time to market, né? Para agilizar a entrega dos produtos e aumentar também a autonomia desse time de produtos, né? Então, é coisa pra caramba, né? Ali, quando isso é bem atendido, a gente tem diversos benefícios para o negócio, né? Então, como eu falei ali, a gente tem também uma redução do onboarding de novos desenvolvedores dentro da companhia. Então, obviamente, se a gente consegue reduzir, reduzir não, criar golden paths que consigam atingir uma espécie, não diria até um estado da arte, mas no mínimo aceitável para que um desenvolvedor consiga operar o SDLC dele durante a jornada dele dentro da empresa, é muito mais rápido ele começar a contribuir dentro da organização. Então, com a plataforma a gente padroniza e governa o ambiente sem muita burocracia, né? É o que, na verdade, a gente tenta chegar, né? Em alguns lugares a gente não consegue atingir isso muito rápido, né? Ainda assim, a burocracia às vezes fica um pouco engessada ali. A gente consegue mitigar riscos, proporcionar segurança, fomentar a cultura DevSecOps, com GitOps também, aumenta essa autonomia dos times com os guardrails necessários ali para a gente poder trabalhar, dando accountability, eu acho que para os desenvolvedores, né? Acho que o Gui falava, né, que muitos desenvolvedores querem ter autonomia, mas não o ônus que ela pode trazer, né? Ter responsabilidade ali pelo que ele está fazendo. Então, alguns guardrails, eles entram para poder trazer essa barreira ali para a gente se proteger. E também reduzir a complexidade operacional, acelerando o desenvolvimento e a entrega dos produtos, né? Então, aqui foi uma introdução rápida do que é engenharia de plataforma. Aqui, a gente consegue, beleza, tem muita responsabilidade para o engenheiro de plataforma, tem algumas coisas ali que a gente já entende como benefícios para o negócio, mas quais seriam os requisitos para a gente construir uma plataforma moderna, né? Então, hoje, a gente tem ali, cara, vamos construir uma plataforma que seja modular e reutilizável por design, então, assim, que outras peças sejam encaixadas. Falando em peça encaixada, eu estou reparando nesse desenho aí, cara, levei uma eternidade para que o ChatGPT consiga fazer. Ele não conseguia fazer com que a perninha do quebra-cabeça ficasse bem uniforme assim, mas enfim, diga-se de passagem. Então, assim, reutilizável por design, é o que o desenho está mostrando, tem que encaixar muito bem com outras ferramentas. Cloud Agnostic, o que isso quer dizer? É muito raro uma empresa que cresce ao longo do tempo, ela trabalhar com um único cloud provider, né? Então, e não só isso, né? Tem a questão de que ela vai adquirindo outras empresas ao longo do tempo para competitividade. Então, lógico que a gente vai ter nuvens heterogêneas dentro da nossa arquitetura. Então, o design de uma plataforma ele já tem que ser criado desde o início para ser agnóstico a cloud provider, justamente para fazer essa incorporação, né? Aqui tem projetada nativamente para rodar no Kubernetes. Aqui eu coloquei 2 asteriscos, né? Tanto nesse quanto baseadas em ferramentas maduras do ecossistema CNCF. Isso daqui eu peguei como referência da primeira vez que isso foi apresentado lá na KubeConf. E assim, eu falei, cara, é interessante esse ponto de ser projetada nativamente para rodar no Kubernetes, mas eu não sei se isso foi considerado também. Acho que aqui, na verdade, só foi considerado empresas gigantes, né? Presumindo que, assim, cara, se você cresceu, você vai parar no Kubernetes, né? E aqui, CNCF, que eu achei um detalhe interessante, porque, assim, fomenta muito mais a gente utilizar ferramentas open source que estão graduadas na Cloud Native Foundation, né? Então, adaptável a diferentes contextos e necessidades. Então, à medida que a empresa cresce, que o ambiente muda, a plataforma também tem que ser flexível para poder mudar, né? Então, atender outras necessidades do negócio e capaz de evoluir, ser personalizada com facilidade, né? De novo, eu vou me conter para não atacar o backstage aqui, tá bom? Então, tranquilo, pessoal. Não sei se tá muito rápido. Vão andando no chat aí para a gente ir orquestrando, tá bom?
Ou Will, você prefere responder dúvidas no final ou a gente vai te interrompendo aqui, cara? Olha, eu deixei um slide para dúvida no final, Gui, mas eu gosto do dinamismo que a gente está em live, pode mandar aí, cara. Se achar conveniente, pode mandar pergunta. Boa. Então, se alguém quiser deixar dúvida, o Francisco deixou aqui que é um IDP, mas já respondi ele no chat. Rodrigo, respondi que vai ficar gravado. Não sei se o Bruno tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa. Deixa eu puxar uma aqui, que talvez seja legal para a gente contextualizar a galera. O primeiro ponto que eu ia te perguntar é por que você acha que engenharia de plataforma como um todo surgiu no mercado? Que dor que a galera tinha, assim, que o mercado tinha, que fez essa área surgir? E dentro dessa área, a gente tem vários níveis de maturidade, né? A gente vai escalando e vai crescendo. Em qual momento você acredita que o time deveria pensar em um IDP? Cara, muito boa pergunta. Eu costumo dizer que acho que eu recebi bastante perguntas assim, falando, cara, então, em alguns posts antigos ali, cara, então DevOps morreu, né? Com a engenharia de plataforma, o DevOps morreu. Na verdade, assim, a engenharia de plataforma, ela é a produtização do DevOps, né? Então, acho que até o CTO da Amazon, não lembro se é o CTO ou CEO, mas ele trouxe aquela frase bem conhecida, you build it, you run it, né? Ou o contrário, eu sempre inverto, tá, gente? Mas isso trouxe complexidade para o desenvolvedor, tipo, em contrapartida, quando o DevOps estava querendo trazer autonomia e responsabilidade para o desenvolvedor, para ele também gerenciar a infraestrutura dele, isso trouxe consequências ao longo do tempo de que a quantidade de ferramentas para a gente manter dentro de um ecossistema somente para poder colocar uma aplicação no ar, ficava meio que inevitável, impossível ali o desenvolvedor ter produtividade ao longo do dia. Acho que a empresa ela tem que começar a entender ali os gaps dela para assumir um EDP quando as aplicações que eles estão colocando no ar já não conseguem escalar como antes, né? Porque o DevOps ele acelera, mas de novo, é o que eu falei, é muito uma curva bem que anda em conjunto. À medida que a empresa cresce, a complexidade das ferramentas ali são aumentadas porque a pilha vai subindo, né? Então, eu diria que quando a empresa tem que assumir um IDP é quando ela começa a entender que as padronizações, principalmente voltada à governança, a segurança, estão saindo do controle, né? Então, a empresa também ela vai passando por outros processos onde você precisa ter um ambiente muito bem auditado, né? Então, a engenharia de plataforma também, quando bem aplicada, ela visa melhorar esse nível de controle também, né? Claro que, tô começando a minha startup agora, eu vou trabalhar com IDP? Cara, eu não recomendo. Até teve um post do Gui que eu olhei assim e falei, cara, talvez eu indicaria uma startup já começar com IDP, só que hoje a gente não tem uma solução tão plug and play fácil de gerenciar para começar com IDP no D0, né? E é isso que a gente vai falar aqui sobre o Backstack, que talvez pode ser um caminho interessante para quem está querendo começar nessa jornada de IDP. Tá? Boa, bem legal. Eu estava falando com o Gui quase agora, eu estava em um bate-papo desses com os amigos meus esses dias, a gente falou, engenharia de plataforma, né? Por que esse negócio nasceu? E aí a gente comentando, né? Na época do monolito, a gente entregava uma feature, por exemplo, em 2 semanas. Engenharia de plataforma nasceu para que eu possa voltar a entregar em 2 semanas, só que agora na arquitetura Cloud Native com 1 milhão de componentes, né? Porque ficou tão complexo o negócio que você passou a entregar em 1 mês e meio. Tal. E aí, para você voltar a entregar rápido, você precisava tirar essa complexidade de arquitetura, de componentes e de infra, né? Que no final foi criado. Bem legal. Boa, Will. Legal. Tem mais alguma pergunta? Pode continuar aqui? O que vocês Pode seguir aí, cara. Só um comentário rápido que eu até estou destacando aqui do André, que uma coisa que vem surgindo no mercado são empresas que apoiam na jornada da implementação do IDP, né? A Vcode já ajudou a gente patrocinou o Platform Days, então quem quiser conhecer, fica aí a indicação. Pode seguir, cara. É bem interessante isso, Gui, porque é um movimento de mercado, né? Se a gente entende... tem muito mercado para fazer isso, né? Então, acho que assim, o trabalho que a Vcode faz ele é essencial e eu acho que outras empresas vão surgir, outras soluções, inclusive, tá?
tem a Humanitech, tem outras coisas voltadas a orquestradoras de plataforma, né, que visam tirar essa fricção inicial, né, de early stage para quem está querendo entrar nesse mercado. Né? Então, acho que assim, daqui para frente eu acho que vai mudar muita coisa no mercado. A gente antigamente não ouvia falar muito sobre isso, então, enfim, vou dar segmento aqui. Deixa eu só achar minhas anotações, né? Então, aqui o que a gente está vendo, galera? Esse daqui é um modelo de maturidade maturidade, né? Eu vou dizer até tipo um desenho inicial para você entender as capacidades de uma plataforma. Então, ali mais em cima, de novo, é um desenho até que meio que padrão que a galera coloca. Mais acima é para quem isso vai ser disponibilizado. Mais abaixo é a camada de abstração e complexidade que a gente vai tendo ali dentro da plataforma, né? Então, isso daqui é um landscape básico que o CNCF dá para a gente ali. E, assim, um dos benefícios que a gente tem de trabalhar com as soluções da CNCF é que, basicamente, eles têm, além de ter vários grupos de trabalho que têm comitês técnicos, enfim, que têm pensamentos críticos muito, muito avançados, a gente também tem uma linguagem comum que eles colocam ali para a gente discutir determinados assuntos, para entender novos conceitos e ideias, né? Então é sempre bom ficar de olho ali na CNCF por conta disso, né? E aqui eles entregaram esse modelo de maturidade para a gente conseguir navegar nessa jornada da plataforma. Então isso é bem interessante para estágios iniciais, que nem eu falei. Vai facilitar na adoção de uma plataforma, por exemplo, mas... enfim, por que eu acho que isso é interessante também? Porque dá para diferentes times especificar essas necessidades que eles têm ali e transmitir de uma forma mais coesa quais são os seus desejos, né? Para resolver um determinado problema, né? Então, isso aqui é basicamente uma linguagem comum que eles criaram para a gente navegar ali. Mas, assim, beleza, eu tenho os capabilities da plataforma, as interfaces aqui, eu sei que eu tenho que prover documentação, uma web portal, a camada de infraestrutura, a camada de identity e tudo mais. E aí agora o que a gente vai começar a ver? Um pouco das ferramentas que estão ao redor desse landscape aqui, que fornecem uma solução que agrega valor rápido com o Backstack, né? Então, para dar uma introdução inicial, entra o Backstage aqui como uma solução já graduada no CNCF, né? Para cuidar da parte de Internal Developer Portal, né? E aí, voltando o P para a origem dele. Então, ele fica nessa camada inicial para poder ter as soluções ali para o desenvolvedor, para ter o self-service, né? O autoatendimento dele para executar fluxos de trabalho que são comuns, solicitar um banco de dados, alguma coisa assim. E aí, em seguida, tem o Argo CD, que fica nessa camada de automação para testar, além de fazer o delivery da aplicação com o Continuous Delivery, ele entra nessa stack para fazer o delivery da camada de infraestrutura também, tá bom? E aí tem o Crossplane, que ele entra com a camada de Universal Control Plane para a parte de infraestrutura. Então, lembra que eu falei, cara, requisito da plataforma moderna hoje é ser cloud agnostic. Então, o Crossplane, ele entra com essa solução, sendo uma solução para fornecer ambientes cloud native e cloud agnostic para vários provedores de nuvem, né? Então, a gente consegue fazer deploy de recursos, filas, enfim, em diferentes ambientes ali. Então, ele vai ser o nosso hub central. E aí, assim, quando eu vi o Kyverno na primeira vez na apresentação, eu falei, não é possível, só colocaram para ficar um termo certinho, um back certinho, né? Então, mas aí depois eu, brincadeiras à parte, comecei a entender mais sobre a responsabilidade do Kyverno ali. E aí, dentro dos requisitos da plataforma, a gente tem uma camada que é muito importante, que muitas vezes fica em segundo plano, né? A gente entrega a plataforma e vai cuidar disso depois, né? Que é basicamente garantir a segurança, né, daquilo que a gente está oferecendo para o nosso ambiente e a governança dele, né? Então, o Kyverno entra ali para poder fazer o enforcement de políticas, garantir que uma tag está sendo bem utilizada, garantir que o recurso que você está criando na nuvem
ele tem alguns padrões que o time de engenharia de plataforma estabeleceu para poder facilitar rastreabilidade, algumas coisas assim. Então, ele tem um papel muito importante ali dentro da infraestrutura, né? Então, dada essa introdução breve do que é cada uma das ferramentas aqui, o que ela faz em cada um dos trechos, a gente tem aqui a introdução ao Backstack, né? Então, esse termo, como eu falei, ele foi introduzido ao mercado pela primeira vez em novembro de 2023, durante a KubeCon, com a Cloud Native Con, né? Então, a galera que trouxe isso daí foi da Animarta e da Upbound. Eu não lembro os nomes deles, mas eu acho que era o Richard Patel e o David... Nossa, eu esqueci o sobrenome dele. Mas, enfim, eles apresentaram isso dentro da KubeCon, mas eles deixaram bem anotado assim que eles não foram os primeiros a introduzir essas ferramentas como uma parte da stack, né? Eles só foram representar o que o mercado naturalmente ali começou a entender como tendência, né? E foram representar isso dentro da apresentação. Era David Murphy o nome dele. Então, essa formalização como arquitetura de referência, ela tem sido impulsionada por contribuições da comunidade. Acho que a primeira vez que eu vi isso implementado foi com o case do Boticário, que tem artigo no Medium para vocês darem uma olhada lá depois. Enfim, ela foi se consolidando com um papel muito importante ali, em um cenário bem bacana na engenharia de plataforma. E aí a combinação, agora que eu vi, está escrito errado ali, a combinação dessas ferramentas open source do ecossistema Cloud Native Foundation, ela trouxe uma solução mais unificada, extensível e agnóstica à nuvem, atendendo os requisitos que a gente colocou lá atrás, beleza? Eu não sei se tem alguma pergunta aí, Gui. Cara, acho que agora é a hora que a galera tá esperando aqui, né? Então, eu preparei uma demo bem simples, galera, não esperem tanto, eu estou para sair de férias, tá um caos, então, mas antes da gente dar uma olhada ali, né, na demo, é interessante a gente dar uma olhada na arquitetura, né? Como que esses componentes ali se conversam, né? Então, eu não sei se está bacana para visualizar aqui, mas boa, Gui. Aqui a gente tem o projeto ele foi todo construído para você ter um ambiente local e começar a testar, brincar com engenharia de plataforma o quanto antes, para você sentir como que é trabalhar com Backstage, como que é que funciona a ferramenta do Crossplane, como que o Argo entra nessa brincadeira, o Kyverno também, né? Então é uma stack toda projetada para o ambiente local, né? O provisionamento do recurso na nuvem, a gente está utilizando o Local Stack, que é uma simulação da nuvem da AWS. Aqui tem duas outras ferramentas adicionais, né? Que na verdade é o Local Stack e o Comoplane, né, que não estão dentro do termo do Backstack, mas eles entram ali para poder disponibilizar esse ambiente local para a gente brincar o quanto antes, assim, né, para entender como que essa stack funciona. O Comoplane, ele é só uma camada visual para a gente visualizar, eu coloquei ele aqui para a gente entender como que o Crossplane funciona, né. O Crossplane, por si só, ele é uma extensão do Kubernetes, então ele adiciona novas camadas de API ali com Custom Resource Definitions dentro de um ambiente Kubernetes. Então, ele não tem nada visual. A gente consegue ter isso através da ferramenta do Comoplane. E a gente está fazendo isso tudo com o Kind, beleza? Então, aqui, qual que é o caso de uso que a gente vai ver aqui? A gente vai acessar o Backstage, pedir para ele criar uma fila para a gente, num SQS, enfim. Ele vai abrir um pull request. Esse pull request vai ser validado ali de acordo com alguma política que a gente tem do Kyverno, né? A gente consegue fazer um shift left e validar a nossa arquitetura, né? A nossa infraestrutura antes mesmo dela chegar dentro do cluster Kubernetes, que é onde a gente vai aplicar, e o Crossplane vai receber ali a autorização para criar o recurso. E aí, então, o Argo CD vai ficar sincronizando essas mudanças de dentro do repositório e aplicar os manifestos dentro do nosso cluster, disponibilizando ali a integração com o Crossplane. Lá do outro lado no cluster, a gente também vai ter um apply da política, que a gente já configurou, e isso daí vai ser validado
e o ambiente, né, o cluster que a gente está utilizando ali vai validar. Cara, pode criar aí e provisionar um recurso na nuvem. Então, essa camada com o Kyverno funciona para garantir a nossa governança ali, tá bom? Então, eu acho que é isso. Eu vou dar um... Will, tem uma dúvida do Daniel Flami aqui no chat. Eu não estava vendo Se eu aqui. pronunciei errado, me corrija aí, Daniel. Ele mandou aqui, na prática, qual o benefício de usar o Crossplane traz versus o Terraform, o CLI da própria nuvem, para stack do Cara, DP? pergunta de $1 milhão, hein? Essa é a pergunta do $1 milhão. O que acontece? Daria para utilizar o Terraform para fazer essa camada de Universal Control Plane? Dá, né? Acontece que, assim, a principal diferença do Crossplane com o Terraform é que é muito mais fácil gerenciar alguns dos problemas que com o Terraform a gente tem ao longo do tempo, né? Então, quais são eles, né? Reconciliação do estado, acho que é o principal ponto. Então, basicamente, cara, se você, sei lá, imagina que você está no cenário onde o recurso que está sendo utilizado para uma aplicação do nada foi alterado e essa aplicação quebrou, né? Então, isso acontece porque o recurso foi alterado na nuvem e o seu control plane não está gerenciando nada, né? Então, às vezes, a gente consegue ter um impacto, a gente tem, na verdade, um impacto negativo para a aplicação porque do nada o recurso foi alterado, né? E com o Terraform, quando a gente tem a gerência do estado, a gente tem o Terraform State e tudo mais, só que ele é bem difícil para poder fazer ele até faz o Drift Detection, mas não faz a reconciliação do estado. O que eu quero dizer com reconciliação? Basicamente, cara, se o recurso foi alterado na nuvem, o Crossplane ele vai identificar essa alteração com o Drift Detection, mas isso é a todo momento. Isso você consegue configurar um tempo hábil para ele fazer isso, mas ele consegue reverter essa mudança que foi feita na nuvem, o estado, desired state, o estado desejado, sempre vai estar dentro do seu control plane. Então, essa seria uma das principais diferenças de uma ferramenta para outra. Dá para utilizar o Terraform? Dá, dentro do cenário de engenharia de plataforma, você consegue fazer isso utilizando o Atlantis, por exemplo, só que também tem que se levar em consideração que o próprio Terraform ele foi projetado para ser uma ferramenta client-side. E o Crossplane, ele é server-side, declarativo também. Eu posso depois, eu estou, na verdade, para fazer um material para falar só especificamente do Crossplane, que tem sido um dos projetos que eu tenho mais trabalhado nos últimos tempos, mas eu acho que a resposta é essa daí, ô Daniel. Bem rápida, tá? Boa, vamos trazer. Dá para trazer uma pauta só sobre isso, né? Também, né? Exatamente, dá só para falar de crossplane, cara. Tem uma dúvida do Ricardo também, Ricardo Benfica. Como gerenciar múltiplos control planes? Exemplo, multidomain. Múltiplos. Cara, tem uma adoção que a gente consegue ter control planes of control planes, né? Então, mas isso aí está muito mais com a camada do crossplane também. Acho que aí dá para evoluir no tema numa próxima talk. Mas é o modelo de arquitetura que você consegue colocar dentro da ferramenta, né? Boa. Beleza? Então, acho Beleza. que aqui eu vou só mudar de aba aqui. Então, vou começar pelo backstack, né? Começando pelo B ali. Aqui eu já consigo visualizar, estou dentro da camada do meu backstage, só dar um refresh aqui para garantir que a gente está com a autenticação tudo certinho. Então, a gente tem aqui alguns componentes que estão sendo listados, né? Aqui não são todos os componentes da stack, porque eu não tive tempo para colocar todos. Isso aqui dá um certo trabalho chato que eu simplesmente despriorizei. Mas aqui a gente consegue ver alguns dos componentes da nossa arquitetura, né? Então, tem o Argo CD, o backstage propriamente, né? Ele mesmo está sendo catalogado ali dentro. Tem o post que a gente está usando aqui para o próprio backstage, tem o Como Plane e tem o Local Stack, né? Por que eu estou trazendo essa visão? Para mostrar um pouco para a galera que não tenha tanta vivência, enfim, com engenharia de plataforma, um pouco mais da ferramenta, né? A gente consegue gerenciar um catálogo de recursos, componentes, de usuários, de grupos, fazer um mapeamento, ter uma parte de arquitetura corporativa dentro do backstage. Assim, das muitas coisas boas que o backstage tem,
eu acredito que o catálogo é o principal chamariz que a gente consegue dar essa ênfase, né, para a solução do próprio backstage. Então, quando o catálogo é bem trabalhado, evoluído, a gente tem grandes resultados, né, no que tange a governança das aplicações e evolução da plataforma como um todo, né. Então, o que eu queria mostrar aqui... Cara, só um comentário, um comentário rápido, mas acho que vale a pena. Isso que você está mostrando aí, eu vejo que 90% das empresas já não fazem, que é gerenciar a própria stack da plataforma, né? Casa de ferreiro, canto de pau. Você não vê a galera catalogando os próprios serviços que existem na plataforma ali, gerenciando ela através da plataforma. Muito legal, Gui. Bom ponto que você colocou. Eu falei assim, vamos ver se o Gui repara. Então, foi um teste para você, cara. Muito bom. Mas efetivamente, pode falar, Gui. Tem uma dúvida aqui da VozTech, como construir uma IDP onde já existe um ambiente, no caso, plugar ela no ambiente e conseguir usufruir dos benefícios. Acho que depois, não sei se na documentação da Backstack, se já tem alguma coisa, ou se você colocou alguma coisa no GitHub, a gente pode compartilhar com a galera depois. Eu vou fazer isso. Na verdade, tem o trabalho ali dentro do GitHub, vou dando um spoiler ali, né, que já tem um slide ali mostrando, mas é um trabalho, cara, de muito mais de mapeamento para entender como que está a sua infraestrutura atual, os serviços e tudo mais, porque colocar o Backstage no ar é muito simples. Fazer a gerência do catálogo que é o desafio. E assim, acho que também estou preparando um artigo ali de coisas que você precisa saber sobre o Backstage antes de colocar ele em produção. E isso é um dos principais pontos que a gente tem que considerar, né? Fazer um inventário das aplicações antes mesmo da gente pensar em ferramenta. Saber como que a gente consegue fazer a observabilidade, assim, o discovery, né, do serviço que a gente tem da nossa empresa, antes mesmo de falar de algum IDP, né? Tentar ter um nível de maturidade nesse sentido é meio que básico, antes mesmo da gente pensar em ferramentas, né? Afinal, assim, você primeiro precisa criar um processo, né, para depois automatizá-lo. Seria algo parecido com isso, né, quando a gente fala de IDP. Tá bom? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, galera? Pô, dá para fazer isso também, né? Catalogar as próprias aplicações da plataforma. Então, aqui dentro do Backstage, a gente tem configurações de plugins, enfim, entre outras ferramentas. Aqui o que eu vou mostrar rapidamente é uma integração que eu estou fazendo direto com o Kubernetes. Aqui eu consigo ter um grafo de mapeamento de relacionamento entre os componentes que a gente também tem. Então, cara, bem porco, porque é uma demo aqui, né? Mas vamos lá. Aqui eu consigo ver que o sistema está fazendo parte do próprio... o componente Backstage está fazendo parte de um sistema chamado Backstage e o owner dele são os usuários guests, né? Que são o usuário que eu estou utilizando aqui para logar. Além disso, tem uma integração que eu coloquei aqui para mostrar um pouco do poder nessa camada de plugins que ele tem, né? Então, ele permite que você consiga estender a sua solução através dos plugins. Então, atende um pouco do requisito que a gente colocou lá atrás, ser customizável e extensível. Então, o Backstage ele consegue trazer isso para você, agregar valor muito rápido no ecossistema como um todo, no D0, né? Então, aqui basicamente o ambiente do Kubernetes que a gente tem, já está mostrando até um error report aqui, mas eu acho que é por conta do restart, mas legal de ver. A gente consegue fazer integrações com outras N ferramentas através de plugins. Então, aqui tem um mapeamento do plugin do Kubernetes que está trazendo uma visão do meu deployment. Aqui, eu consigo ver qual é a estratégia de implantação que ele tem, algumas outras informações se está disponível ou não. Dá para eu consultar o YAML dele, né? Então, ele consegue acessar a minha API do Kubernetes para poder trazer isso para o desenvolvedor. E a camada de serviço também, beleza? Então, Will, cara, vou colocar isso para o meu desenvolvedor no dia a dia para ele ver? Depende muito da estratégia, né? Isso daqui eu acho que está muito mais voltado até para um engenheiro de plataforma, que é um tema que é interessante também de utilizar, considerar o engenheiro de plataforma como uma persona dentro do IDP. Eu vejo que poucas pessoas também fazem esse caminho, né, dentro da jornada de IDP. Claro que o foco é o desenvolvedor, mas tem muito benefício que a gente consegue usufruir de ter o engenheiro de plataforma também como uma peça ali, né, uma entidade, né, uma persona que a gente consiga trabalhar dentro
do mesmo portal, enfim, ter um outro portal para isso, tá bom? Então, aqui é basicamente só para mostrar essa camada de integração, poder do Backstage, então tem mapeamento de dependências. Aqui, obviamente, o catálogo ele tá bem básico, né? Mas, enfim, você consegue enriquecer isso à medida com que você vai trabalhando ali. Então, dado esse overview, partindo para o nosso caso de uso aqui, eu criei uma integração aqui com o crossplane, que a gente vai... Imagina um cenário ali onde o desenvolvedor precisa criar uma fila para a sua aplicação. Então, através do Backstage, ele também oferece um recurso de ter N templates para você abstrair os golden paths ali do desenvolvedor, né? Dar essas camadas essas jornadas, né, que são abstraídas através de software templates. A experiência, particularmente, eu não gosto, mas ela é funcional. Então, sendo pragmático, de novo, ela agrega valor muito rápido. Então, basicamente, o caso de uso aqui é o seguinte. A gente vai escolher esse template, vai criar aqui uma fila Platform Rocks. Aqui eu consigo determinar qual que é a minha região que eu vou criar. Então, eu estou criando uma fila aqui no local stack. O local stack é uma abstração da AWS, então eu vou criar aqui na US, Wist, acho que é 1 ou 2, não lembro. E aqui eu coloco qual que é o nome do provedor que eu estou criando, né? Então poderia ser uma outra coisa aqui como Azure, GCP. Aqui é local stack porque é o que a gente tem, não vou pagar aqui para mostrar dentro. Tempo de visibilidade aqui, então isso aqui é interessante porque dentro da jornada eu consigo também ter algumas mensagens que indicam ali para o desenvolvedor o que essa configuração vai trazer para a infraestrutura, né? Cara, coloquei 30 segundos aqui, como que isso vai funcionar para o meu componente de infraestrutura? Então, dá para fazer esse tipo de coisa também. Vou adicionar uma tag opcional, né? Então, tô querendo colocar um custo aqui, o centro de custo da minha aplicação. Então, vou colocar um valor aqui. Eu não testei com inteiro isso daqui, então tomara que não dê bug, a gente vai ver no ao vivo. Consigo fazer um review, né, das informações que eu preenchi ali. E, beleza, Backstage, a gente termina, entre aspas, a jornada por aqui. Então, o desenvolvedor acessou a aplicação, está provisionando um novo recurso para a aplicação dele, que é uma fila. A gente aqui, dentro do template, eu vou entrar um pouco mais no detalhe aí quando a gente vai ver no PR. E aí, beleza, ele criou as configurações que são necessárias aqui, a jornada, a abstração, enfim, para poder criar esse recurso está abstraída, está resolvida, e aí ele abre um pull request, beleza? Nesse pull request, o que a gente pode ver aqui? Que esse PR foi aberto automaticamente pela scaffolder do Backstage, que é a ferramenta lá, e aqui a gente também tem alguns checks que foram passados, né? Eu falei sobre o nome da fila, né? Ele não executou o meu GitHub Action, mas faz parte, a gente erra ao vivo. Beleza, qual foi o arquivo que foi criado, né? Então, aqui eu tenho uma abstração que é do Crossplane, que é um manifesto Kubernetes, que nem eu comentei, o Crossplane é uma extensão do Kubernetes. A gente pode revisar o nosso PR. Na verdade, ele rodou sim, só que a UI aqui me trollou. O que aconteceu quando a gente criou esse PR? Uma GitHub Actions foi acionada. Essa GitHub Action, ela está trabalhando com o quê? Ela tem a integração com o nosso Kyverno. Ou seja, se a gente acessar os detalhes dessa GitHub Action, a gente consegue ver aqui no summary que a gente validou com as políticas que a gente colocou ali, se o recurso que vai ser criado na nuvem, ele está compliance, seguro, enfim, com as regras que a gente colocou na nossa infraestrutura. Então, isso é o que a gente chama de shift left para essa camada de validação, né? Então, beleza, ele rodou aqui a parte de segurança e governança, então agora eu estou apto para poder aplicar esse recurso na nuvem, né? Então, mergei o PR. Isso aqui poderia estar entrando com aprovações, enfim, isso aqui está bem abstraído mesmo. Então, mergei o PR, já revisei aqui a minha GitHub Action com o Kyverno, voltei para o Backstage. Aqui, a gente pausa um pouco e vai tentar entender de novo o desenho da arquitetura. Aonde que a gente parou? Até esse momento, a gente aplicou o PR e aí agora entra o Argo CD, beleza? Então, lá no Argo, ele está olhando para esse
Git repository. Aqui tem algumas filas que eu criei para testar, né? Claro, eu não queria passar uma vergonha ao vivo aqui. Então, tem essa N filas aqui, mas o que acontece? Dentro do Argo, como eu comentei, ele não vai fazer só o delivery da aplicação, que é algo que a gente já está muito bem acostumado, né? Que com o DevOps isso já foi bem superado até. Mas dessa vez, o Argo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer também o delivery da nossa infraestrutura. Eu deixei até o AutoSync do Argo CD, que é a ferramenta de Continuous Delivery que a gente tem, para ver a mágica acontecendo. Então, se eu apertar o botão de sync aqui, ele vai lá dentro do repositório. Eu estou indo bem cuidadoso assim nos detalhes para entender o fluxo, porque o fluxo é onde mora ali como a gente vai entender como as ferramentas se integram, né? Então, ele vai lá dentro do repositório, vai entender que teve uma nova claim e vai aplicar isso do nosso cluster, beleza? Então, quando eu apertar o botão sync aqui, ele vai fazer tudo isso e aí a mágica vai acontecer, o nosso recurso vai ser provisionado lá na nuvem. Então, ele está syncando aqui, aproveitar para pegar uma água. Boa. Deixa eu dar um sync de novo. Eu acho que ele não deu sync, que meu Argo deve estar... Na vida real acontece isso também, cara. Fica tranquilo. Isso aí, não, tá sem Faz problema. parte. Oxe, meu Argo exemplo. Deixa eu dar um localhost aqui. Boa. Eu acho que foi só a questão do acesso que expirou. Acho que ele estava até carregando tudo em memória. Não, ele estava me trollando mesmo. Vou dar uma olhada aqui. Foi o nome da fila. Que eu coloquei Platform Rocks. Lembra que eu falei que eu não testei a tag de custo com inteiro. E foi exatamente isso que deu problema. Então, é o que o Gui falou. Vamos abrir um outro PR aqui. Como é rápido, né? Vamos abrir um outro PR sem esse valor. Bom que a gente reforça aqui o que a gente está vendo. Exatamente. Enquanto isso, tem duas perguntas aqui, cara. Tem uma pergunta do Diego Ribeira. Ele colocou aqui, na prática, seria um cluster Kubernetes dedicado para o IDP com todo o fluxo de CI/CD? Isso aí. A gente tem que ter uma distinção do que é a plataforma vai entregar ali, né? Tipo, ter os ambientes bem isolados, né? Então, tem uma segregação dos ambientes. Então, a gente tem um ambiente específico para a plataforma e o engenheiro de plataforma também é um desenvolvedor. Então, a gente precisa ter um ambiente de teste e um ambiente de production também, né? Para a plataforma. Então, é isso. Eu vou colocar o custo aqui. Boa. Mas tá certinho, é Diego, né? Comentou. Isso, Diego. E tem uma da Nathalie. Inclusive, eu acho que ela estava no Platform Days. Não sei se eu estou me enganado, mas para termos eficiência na automação dos Golden Paths, como garantimos que eles realmente são Golden Paths ou não só Custom Paths? Ou seja, como a gente garante que aquele caminho ele é bom mesmo ou ele não é um caminho alternativo, só diferente? Eu acho que através das métricas, né? Exatamente, é um trabalho até, eu diria que até antes da plataforma também, né? Porque é um trabalho de produtizar mesmo, identificar qual que é a necessidade do usuário, como ele resolve o problema no dia a dia, como outros times estão resolvendo isso. Então, tem um trabalho muito forte para o mapeamento aí, Gui. Então, para exatamente entregar um Golden Path, eu recomendaria fazer esse trabalho, não subestimá-lo, né? Que é o trabalho de produtizar. Então, no DevOps acontece muito disso, né? Da gente achar que aquele é o melhor caminho. Cara, aquilo não está atendendo o desenvolvedor, está na mão dele. Ele vai criar outro path. Então, é um trabalho de identificar até como que dá para entregar uma solução que seja, de novo, adaptável para N outros casos, né? As métricas de aderência da plataforma mostram isso, né? Se o dev não está usando a plataforma para o DevEx dar ruim. Métricas é um tema que você tem mais domínio, Gui, então não vou usar muito mais. Ousar, né? Bom, então aqui a gente criou outro PR, aquele caso de uso. Aqui é bom ver o problema, porque eu poderia ajustar a minha política para não aceitar essas tags, por exemplo, já que é um problema ali para o nosso ambiente, né? Na hora que eu dei um sync, ele não criou. Eu coloquei uma outra fila aqui, vou fazer o merge, confirmar.
Então, vou voltar lá no Argon, e agora eu vou fazer o sync. Eu acho que ele ainda vai dar um bug aqui com aquela fila, mas, enfim, qualquer coisa a gente abre o PR. Ele não vai syncar tudo, né? Ele vai só criar essa fila, agora vai. Então, assim, ele vai continuar com um erro de sync aqui, porque ele não vai fazer todo o sync, mas a nossa fila que a gente criou com a tag certinha, tá aqui. Ela foi criada, então, pô, beleza. Até aí, o que aconteceu? A gente pediu para o Argo CD aplicar o manifesto crossplane para que o crossplane consiga se integrar com a nossa cloud ali e criar o recurso, beleza? Então, como que a gente consegue ver isso? Aqui no local stack, eu consigo... Vou dar um refresh nas minhas filas. Isso aqui é uma aplicação que fica na nuvem, né, que a local stack tem, só que ele acessa o meu local. Então, a gente consegue verificar aqui as filas, né? Então, acabei de dar um refresh, apareceu a fila nova, de novo, tinha algumas coisas criadas aqui anteriormente. E aí, beleza. Cara, acabou a jornada? É aí? Lá no crossplane, o que a gente pode visualizar, né? Lembra que eu criei aqui um como plane para a gente visualizar como o crossplane funciona. Então, o crossplane, ele cria... Essa ferramenta do Common Plane é bem interessante até para entender melhor como o crossplane funciona e também para fazer os troubleshoots, né, dentro do ambiente, né? Então, eu tenho a claim aqui criada, né? Platform Rock agora vai, eu ia mandar, até esqueci. Ela está sincronizada com o ambiente, isso significa que o recurso dentro da nuvem ele está com o estado desejado dentro do nosso cluster, beleza? Então, até vou tentar simular isso aqui de novo, eu estou indo meio que no freestyle aqui, vou tentar apagar uma das filas para vocês verem o Drift Detection, né? E a reconciliação, tá? Então, esse caso que você está fazendo aí é no caso de alguém lá fazer uma configuração na cloud, então, acontece, e aí o dev fala, o que está acontecendo aqui? Minha aplicação parou. A aplicação, enquanto isso, está batendo lá na porta do dev, ele recebendo um monte de alerta, e a gente não sabe o que aconteceu, porque alguém alterou, ou até mesmo, cara, não querendo culpar alguém, pode ser uma automação. Não, na verdade, aí o caso é a culpa de alguém mesmo. Alguém foi lá dentro da nuvem, alterou o recurso e já não está mais no estado. Quando é via automação, esse estado do Terraform é atualizado e não tem o problema ali de reconciliação, né? Então, eu acho que isso aqui demora um pouco. Enquanto isso está rolando, acho que aqui já dá para ver que não tem nenhuma fila. Eu vou fechar essa aba do PR. Vou voltar dessa vez ali, explorar um pouquinho rapidamente como plane. Eu tenho aqui essa estrutura. Aqui, na verdade, são só artefatos do crossplane como um todo, XRDs, enfim, que ele cria dentro do ambiente. E aqui a gente consegue ver a hierarquia, né? Como que ele vai montando ali para poder, de fato, ter o recurso gerenciado na cloud, né? Então, aqui é uma ferramenta bem simples, só para visualização mesmo. Eu consigo ver os manager resource. Tem a camada de composição, que consegue aglomerar mais de um recurso gerenciado dentro de uma única reivindicação, que é a tradução para claims, né? Então, basicamente do crossplane é isso. Beleza, o desenvolvedor ficou lá. E aí, cara? Enquanto isso, estou esperando o meu PR aqui. Qual que é a brincadeira? A gente fecha o ciclo na plataforma e também a demonstração quando esse recurso volta para dentro do catálogo, né? Então, deixa eu dar um refresh aqui, que eu acho que eu perdi minha sessão. Bom, então como que ele volta esse recurso para dentro do catálogo? Eu tenho uma outra parte aqui, um outro kind dentro do meu catálogo chamado resource, que vai conter as minhas filas que eu criei anteriormente. E aqui, se a gente visualizar, né, eu tenho a fila que eu criei aqui no ao vivo, que dessa vez funcionou. Então, a demo é essa, a gente fecha o ciclo. Aqui o backstage, como é que esse cara do nada apareceu, né? O backstage, ele está com essa responsabilidade de ir lá dentro da API, a gente pode voltar aqui na arquitetura, né, para visualizar, que o backstage ele fica responsável por voltar, fazer a chamada na API do Kubernetes e fazer o feed do catálogo ali, né, a ingestão do catálogo e disponibilizar esse recurso de volta para o desenvolvedor. E ali, com essa feature, a gente consegue colocar N informações relativo ao recurso, né? Então, aqui foi bem rápido, eu coloquei só algumas informações básicas, né?
que é basicamente o que a gente tem. Eu estou utilizando a feature aqui do backstage do catálogo para inspecionar essa entidade, né? Então, quando a gente dá uma olhada no YAML raw, a gente consegue ver aqui todas as informações que o desenvolvedor preencheu lá na frente, né? Claro que aqui poderia... e aí, de novo, é um trabalho que o time de plataforma tem que fazer. Popular, talvez, com a ARN da fila, fazer uma integração já direta com a aplicação do desenvolvedor, ter um combo box ali para selecionar a aplicação dele e já fazer esse tipo de integração. Então, basicamente é isso. Aqui na entidade a gente consegue ver as mesmas informações que a gente viu lá no Comoplane, né, que está sincronizado e tudo mais. Então, os dados do catálogo estão bem populados aqui. Chegou o dado no catálogo, cara, quero customizar essa tela, também é possível. Então, a gente consegue personalizar também a experiência da plataforma nesse quesito, né? Bom, só voltar aqui para finalizar a apresentação lá. Se deu tudo certo, a nossa fila aqui, ele está trabalhando na reconciliação, né? Então, ele vai fazer esse trabalho aqui. E esse trabalho não é dessa vez com o Argo, dessa vez é com o Crossplane, ele que fica gerenciando o estado, identificando o Drift Detection e tudo mais, né? Algumas outras filas ali, não sei porque ainda não apareceu, mas é porque tem um reconciliation loop que ele vai fazendo ali para poder puxar, tá bom? Eu acho que é isso. Da apresentação aqui, Gui, deixa eu só voltar ela para cá. O projeto está disponível no GitHub, então eu liberei ele hoje. Claro que nem vocês viram, tem alguns bugs e outras coisas ali, mas eu preciso da ajuda de vocês para vocês clonarem, testarem, para ver se está funcionando. A ideia é que esse projeto seja um case BR, para que a gente tenha, na verdade, um ambiente rápido ali, né? Eu até coloquei a Ready-Made Environment for Modern Platform Engineer Experimentation, cara, é local, a gente consegue brincar rapidamente, ter esses casos de uso e evoluir também em outros casos de uso, né, dentro da plataforma. Acho que aqui, eu não sei se tem alguma dúvida nessa altura do campeonato, mas se tiver, acho que... Não sei se ainda dá tempo, Gui, que passou um pouquinho do horário. Dá tempo, galera. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou copiar o link aqui, também vou deixar na descrição para quem está ouvindo pelo Spotify, para quem está vendo o vídeo depois, está na descrição, vou deixar no chat. Posso começar, Gui? Pode falar, Bruno. A primeira depois que vocês passaram por essa jornada de criação do IDP, em algum momento vocês pensaram, putz, acho que se eu tivesse criado um caseiro aqui, teria sido melhor ou teria sido mais rápido? Eu não, tô muito feliz com a decisão do backstage, que essa é uma pergunta que eu sempre faço para as empresas. A segunda já vou emendar as duas, você responde as duas seguidas. Se você tivesse que dar uma dica aqui para uma empresa de médio ou grande porte que está começando nessa jornada de IDP agora, depois de tudo que vocês passaram, quais são as 3 dicas aí que você daria? Cara, eu tendo o privilégio, eu diria, de participar tanto da construção de um IDP in-house e trabalhar atualmente na manutenção de um IDP que é utilizando ferramentas dessa stack, quando eu comecei com o in-house, a gente não tinha muito da maturidade das ferramentas que estão hoje, né? Então, hoje em dia, eu diria que não compensa se você quer agregar valor rápido. Acho que é muito mais fácil utilizar algo que é no mercado, só que tem que ser pragmático, né? Sendo pragmático, o que eu quero dizer? Isso tem muito trade-off, né? Se você vai para uma solução pronta de mercado, com o backstack e tudo mais, próprio backstage em si, você vai ficar um pouco refém de como essa ferramenta funciona. E principalmente gerir a complexidade de manter elas. Cara, aqui foi bem simples, é uma demo básica, com caso de uso até não tão real world, né? Que eu gostaria até de trazer, mas não tive tempo, mas o desafio ali, cara, de usar ferramentas assim, que já estão no mercado, é justamente você também lidar com a camada de complexidade que elas mesmas trazem, que é gerenciar RBAC, né? Tipo, gerenciar o controle de acesso dessas ferramentas, gerenciar a quantidade de YAMLs que a gente tem que cuidar. Isso não vou falar um palavrão aqui, mas é complicado de manter ao longo dessa jornada. Se você está construindo um IDP in-house, é claro que você não vai dar muita atenção para construir tudo que essas ferramentas constroem, né? Então, cara, talvez seja matar
formiga com bazuca colocar algumas coisas assim, mas empresas que estão em médio e grande porte, já não faz sentido construir um IDP do zero. Eu acho que o nível das ferramentas que a gente tem hoje, a maturidade, isso que a gente só pegou o acrônimo Backstack. Tem um landscape do Platform Engineer na comunidade, eu não sei, eu vou colocar a comunidade da gringa, né? Que eles sugerem várias plataformas, várias soluções lá. Inclusive a pergunta, acho que do Diego, eu não lembro se foi ele que perguntou, mas, cara, o Terraform pode ser uma opção interessante para sua plataforma. Isso também depende, a escolha das ferramentas, cara, aqui é uma sugestão, né, uma proposta para como você pode iniciar a jornada dentro de IDP, mas você tem que avaliar outras coisas também para poder escolher a ferramenta. Cara, o nível de entendimento, o nível de conhecimento técnico que o time tem, isso é importante pra caramba. Na verdade, assim, a escolha de Backstage, por exemplo, ela tá... algumas empresas acabam subestimando o Backstage pelo valor agregado que ele traz ali. Mas estou pegando o Backstage como um caso isolado aqui, mas veja bem, é muito complexo de manter ele. Você tem que... Complexo de manter porque você precisa ter um time bem proficiente em JavaScript, TypeScript, nessa stack específica, né? Então, naturalmente, quando a gente está falando de produtização de engenharia de plataforma, qual que é o caso de uso mais real? É que é uma equipe SRE, que manja talvez de Python, Go, que vai ter que gerenciar a plataforma com essas soluções. E aí tem uma curva de aprendizado que ela é íngreme pra caramba, para poder dar suporte para o Backstage, né? De novo, eu vou até fazer um gancho no final ali no último slide, porque é um artigo que eu estou muito engajado de trazer, que são exatamente os problemas que a gente tem com o Backstage, mas acho que, em suma, é isso. Tendo as duas oportunidades em vista, cara, foi um prazer inenarrável trabalhar no IDP in-house, era muito personalizável, então a gente tinha a nossa identidade ali enquanto time, a gente conseguia transmitir através da plataforma. Com outras ferramentas, isso fica mais complexo de fazer. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Boa. Tem mais uma dúvida da Nathalie aqui. Para empresas que têm várias ferramentas na área de plataforma, é o IDP que precisa se adaptar às ferramentas ou as ferramentas e processos que devem se adaptar ao IDP? Ou tem um meio termo? O que você acha? Essa pergunta é bem boa, porque eu acho que quando a gente está falando de segurança, né, a gente acaba pensando assim em burocracia, governança também, cara, putz, vai ter processo demais. Quando eu penso em segurança, por exemplo, é muito difícil você equilibrar usabilidade e segurança. Sei lá, talvez se eu fosse pensar num caso de uso técnico, um refresh token seria um exemplo legal para poder equilibrar a segurança de uma aplicação e também ter uma usabilidade legal, para eu não ter que pedir a autenticação do usuário a todo tempo. Eu acho que é um equilíbrio, tem que encontrar um meio termo, porque enquanto a empresa está tentando padronizar os processos, as ferramentas elas vão evoluindo também, né? Então eu acho que daí teria que pegar mais os requisitos da plataforma, definir bem os requisitos da plataforma para chegar nesse meio termo. Isso daí não é uma atividade tão simples de ser feita, mas eu olharia mais para os requisitos, porque assim, cara, tem muita ferramenta. Você vai, e ferramenta que talvez resolva um caso de uso que você vai olhar para ela pelo hype que tá, você vai querer colocar, mas você talvez só tá inflando mais a arquitetura da empresa para poder surfar a onda de um hype ali e talvez dizer que você foi pioneiro, né, para colocar alguma coisa. Então, tem que ter um meio termo nisso daí, mas isso tudo é feito através de requisitos, entendimento melhor na construção dos Golden Paths. Eu iria por esse caminho. E o que você trouxe hoje, acho que é bem interessante, porque a galera apoiava muito expectativa em cima do IDP, né? Então, há uma stack que você precisa para sua empresa, não é só um portal, um backstage, né? Então, essa visão que você trouxe, ela é importante e também não necessariamente você precisa seguir essa stack que está aqui, né? Você pode montar a stack. Se você abrir o landscape ali da Cloud Native, vai travar sua máquina, mas você vai ver que tem uma oportunidade, e eu acredito que deve surgir novas stacks aí, bem documentadas e feitas para se adaptar a cada cenário de empresa, né?
Mas é isso, galera. Gostaria de agradecer todo mundo que participou aqui da live, interagiu. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Semana que vem a gente vai estar aqui com o case do Mercado Livre, com novidades que o Juliano vai trazer pra gente. E agradecer o Will, deixei os links aí, vai estar nos comentários. Deem um star lá no repositório, se vocês quiserem dar uma olhada e subir na máquina de vocês. Tem ele aí no LinkedIn, ele escreve ótimos artigos sobre engenharia de plataforma, então recomendo. Inclusive, quando a gente subir um blog, vamos conversar, Will, pra gente levar isso para o blog da comunidade. E é isso. Considerações finais aí, Will, Bruno? Cara, só agradecer aqui. Acho que todo esse momento que a gente está junto aqui é sempre um momento de muito aprendizado, é sempre uma aula que a gente tem da galera aqui. Acho que reforçar com o pessoal, indica a comunidade aí para os amigos, sempre compartilha as lives, ajuda a gente também a crescer, que conforme a gente for crescendo, mais coisa legal e mais conteúdo a gente consegue trazer aqui para vocês. Valeu, Gui. Obrigado, William. Parabéns aí pela galera. Obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Boa sexta-feira para todo mundo. E é isso.